Antes de começarmos esta oração, quero que você faça algo muito simples. Respire profundamente por alguns segundos, acalme sua mente, desacelere seus pensamentos e permita que este momento seja apenas entre você e Deus. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações. Talvez existam situações que estejam roubando sua paz. Talvez você esteja enfrentando problemas que ninguém conhece. Existem batalhas que as pessoas conseguem enxergar, mas existem outras que acontecem no silêncio. Lutas que acontecem dentro da mente, preocupações que surgem ainda nas primeiras horas da manhã, pensamentos que insistem em voltar, medos que tentam crescer, inseguranças que aparecem sem avisar. E muitas vezes começamos o dia já cansados, não porque trabalhamos demais, mas porque passamos a noite lutando contra preocupações. Talvez você saiba exatamente como isso acontece. O corpo está deitado, mas a mente continua acordada. Você tenta descansar, mas os pensamentos continuam girando. Você tenta encontrar respostas, mas as perguntas continuam surgindo. Você tenta confiar, mas às vezes o medo parece falar mais alto. E é justamente por isso que esta oração chegou até você hoje. Porque Deus sabe exatamente do que você precisa. Nada em sua vida acontece sem que Ele veja. Nada do que você enfrenta passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhuma lágrima, nenhuma preocupação, nenhuma oração feita em silêncio, nenhuma batalha escondida. Deus conhece tudo, inclusive aquilo que você ainda não contou para ninguém. E talvez uma das maiores necessidades deste momento seja lembrar algo que o mundo tenta fazer você esquecer. Você não está sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende suas lutas, mesmo quando ninguém percebe suas preocupações, mesmo quando você sente que está carregando pesos enormes. Deus continua ao seu lado. Ele continua caminhando com você. Ele continua sustentando você. Ele continua protegendo você. E nesta manhã existe uma promessa que servirá como fundamento para tudo o que vamos declarar nesta oração. Uma promessa poderosa. Uma promessa que atravessou gerações. Uma promessa que continua viva. Uma promessa que continua verdadeira. A palavra de Deus declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Observe algo importante. A promessa não diz que armas nunca serão preparadas. A promessa não diz que desafios nunca aparecerão. A promessa não diz que dificuldades não existirão. Ela diz que não prosperarão. Isso muda tudo, porque significa que Deus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu uma vida sustentada por sua presença. Significa que obstáculos podem surgir, mas não terão a palavra final. Significa que desafios podem aparecer, mas não serão maiores que o cuidado de Deus. Significa que problemas podem tentar se levantar, mas não terão autoridade para destruir aquilo que o Senhor decidiu proteger. E talvez hoje você precise ouvir isso mais do que imagina. Porque existem pessoas que estão ouvindo esta oração carregando preocupações com a família. Outras estão preocupadas com a saúde. Algumas enfrentam dificuldades financeiras. Outras estão lutando contra a ansiedade. Existem pessoas preocupadas com seus filhos. Existem pessoas preocupadas com seu casamento. Existem pessoas preocupadas com seu futuro. Existem pessoas esperando respostas. Existem pessoas esperando um milagre. E enquanto você ouve estas palavras, talvez esteja se perguntando: será que Deus realmente está cuidando de mim? Será que Ele está ouvindo minhas orações? Será que as coisas vão melhorar? E a resposta continua sendo a mesma: sim. Mesmo quando você não consegue enxergar. Sim. Mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Sim. Mesmo quando tudo parece parado. Porque Deus trabalha até mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber. Quantas vezes você já viveu situações que pareciam impossíveis? Quantas vezes você acreditou que não conseguiria continuar?
Quantas vezes pensou que não existia saída? E ainda assim, Deus abriu caminhos. Ainda assim, Deus sustentou você. Ainda assim, Deus enviou ajuda. Ainda assim, Deus demonstrou seu cuidado. Por isso, antes de apresentarmos qualquer pedido nesta oração, vamos fazer algo que muitas vezes esquecemos. Vamos agradecer. Pai amado, obrigado por este novo amanhecer. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade de começar mais um dia. Obrigado porque tua misericórdia continua se renovando. Obrigado porque mesmo durante a noite, tua mão permaneceu sobre nós. Obrigado pelos livramentos que percebemos e também pelos livramentos que jamais perceberemos. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado pelas portas fechadas. Obrigado pelas respostas que chegaram e também pelos processos que ainda estamos vivendo. Porque hoje reconhecemos que tua presença esteve conosco em cada etapa da caminhada. Pai, nesta manhã, nós entregamos diante de ti todas as nossas preocupações. As preocupações que conhecemos e até aquelas que ainda não conseguimos identificar. Entregamos nossos medos, entregamos nossas inseguranças, entregamos nossas dúvidas, entregamos nossos planos, entregamos nosso futuro, porque sabemos que o Senhor é capaz de cuidar daquilo que não conseguimos controlar. Ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a confiar mais. Ensina-nos a entregar mais. Ensina-nos a depender menos das nossas próprias forças. Porque muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos pesos desnecessários, assumimos responsabilidades que pertencem apenas a Deus e acabamos ficando exaustos. Hoje escolhemos descansar, hoje escolhemos confiar, hoje escolhemos entregar. Que esta oração seja um divisor de águas, que esta manhã seja diferente, que este dia seja conduzido pela Tua presença. Que a Tua paz ocupe cada espaço onde antes existia preocupação. Que a Tua esperança ocupe cada espaço onde antes existia medo. Que a Tua força ocupe cada espaço onde antes existia cansaço. E que ao final deste dia possamos olhar para trás e reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada detalhe. Porque nenhuma arma forjada contra os Teus filhos prosperará. Nenhum plano contrário prosperará. Nenhuma palavra negativa prosperará. Nenhuma tentativa de destruição prosperará. Porque pertencemos ao Deus que guarda, ao Deus que protege, ao Deus que sustenta, ao Deus que permanece fiel. E é nessa confiança que iniciamos esta oração. Se você acredita que Deus está protegendo sua vida e sua família neste dia, escreva nos comentários: nenhuma arma prosperará contra mim. Essa declaração de fé pode fortalecer outras pessoas que estão começando esta manhã em oração. Pai amado, à medida que continuamos nesta oração, queremos permanecer por alguns instantes refletindo sobre algo que muitas vezes esquecemos. Nem toda batalha é visível. Nem todo ataque acontece diante dos nossos olhos. Nem toda dificuldade se manifesta de forma evidente. Existem guerras silenciosas, existem lutas internas, existem conflitos que acontecem dentro da mente, existem preocupações que ninguém percebe. E muitas vezes são justamente essas batalhas invisíveis que mais desgastam uma pessoa. Porque quando existe uma dificuldade externa, normalmente conseguimos identificar o problema. Mas quando a luta acontece dentro da alma, tudo se torna mais difícil. Existem pessoas que acordam sorrindo, cumprimentam os outros, seguem sua rotina, continuam trabalhando, continuam cuidando da família, continuam cumprindo suas responsabilidades, mas dentro delas existe um cansaço que ninguém percebe. Existe uma preocupação constante. Existe um medo silencioso, existe uma ansiedade que consome energia todos os dias. E talvez alguém esteja ouvindo esta oração exatamente nessa situação. Talvez você esteja carregando um peso que não consegue compartilhar.
Talvez exista uma preocupação que ocupa seus pensamentos desde que acorda até a hora de dormir. Talvez você esteja tentando ser forte para todos ao seu redor, mas no fundo, sente que também precisa de força. Por isso, Senhor, entregamos diante de Ti essas batalhas invisíveis, porque reconhecemos que existem lutas que somente o Senhor pode vencer. Pai amado, Tua palavra declara que nenhuma arma forjada contra os Teus filhos prosperará. E hoje queremos compreender profundamente essa promessa, porque muitas vezes pensamos apenas em problemas externos, mas existem armas que tentam atingir a mente, existem armas que tentam atingir as emoções, existem armas que tentam atingir a fé, existem pensamentos negativos que surgem sem avisar, existem lembranças dolorosas que insistem em voltar. Existem palavras que ouvimos no passado e que continuam tentando definir quem somos. Existem medos que tentam nos convencer de que não conseguiremos. Existem dúvidas que tentam enfraquecer nossa confiança, mas nesta manhã declaramos que essas armas não prosperarão, porque nossa identidade não está nas palavras que ouvimos. Nossa identidade não está nos erros que cometemos. Nossa identidade não está nas dificuldades que enfrentamos. Nossa identidade está em Deus. Pai amado, quantas vezes permitimos que preocupações futuras roubem a paz do presente? Quantas vezes sofremos antecipadamente? Quantas vezes imaginamos cenários que nunca aconteceram? Quantas vezes gastamos energia emocional com situações que estavam fora do nosso controle? Hoje, entregamos tudo isso diante de Ti, porque reconhecemos que o amanhã pertence ao Senhor, os próximos passos pertencem ao Senhor, as respostas pertencem ao Senhor, os caminhos pertencem ao Senhor. E se o Senhor já está cuidando do amanhã, não precisamos viver aprisionados pelo medo. Pai, protege nossa mente, protege nossos pensamentos, protege nossas emoções, porque existe uma batalha acontecendo constantemente dentro da mente humana, uma batalha entre fé e medo, uma batalha entre esperança e desânimo, uma batalha entre confiança e preocupação. E muitas vezes o inimigo não precisa destruir uma pessoa fisicamente, basta convencê-la a desistir. Basta convencê-la a perder a esperança. Basta convencê-la a acreditar que não existe saída. Por isso pedimos, guarda nossos pensamentos. Ajuda-nos a rejeitar tudo aquilo que não vem de Ti. Ajuda-nos a não alimentar pensamentos destrutivos. Ajuda-nos a substituir o medo pela confiança. Ajuda-nos a substituir a ansiedade pela paz. Ajuda-nos a substituir a dúvida pela fé. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que enfrentam batalhas espirituais que não conseguem explicar. Momentos em que tudo parece mais pesado. Momentos em que a motivação desaparece. Momentos em que a esperança enfraquece. Momentos em que o coração se sente distante da alegria. Momentos em que até mesmo orar parece difícil. Senhor, visita essas vidas agora. Que Tua presença seja sentida, que Tua paz seja percebida, que Tua força seja derramada. Porque não fomos criados para caminhar sozinhos. Não fomos criados para carregar todos os pesos sem ajuda. Não fomos criados para viver dominados pelo medo. Fomos criados para confiar. Fomos criados para caminhar com Deus. Fomos criados para viver sustentados pela Tua presença. Pai amado, também entregamos diante de Ti os ambientes por onde passaremos hoje, nosso trabalho, nossa empresa, nosso comércio, nossa escola, nossa faculdade, nossos compromissos, nossas viagens, nossos encontros, cada lugar por onde nossos pés passarem. Que Tua proteção esteja presente. Livra-nos de acidentes, livra-nos de decisões precipitadas, livra-nos de conflitos desnecessários, livra-nos de armadilhas invisíveis, livra-nos de pessoas mal intencionadas, livra-nos de caminhos que não foram preparados por Ti e conduz-nos pelos caminhos corretos. Pai, concede discernimento,
Porque muitas vezes não precisamos apenas de força, precisamos de direção, precisamos saber quando agir. Precisamos saber quando esperar, precisamos saber quando falar, precisamos saber quando permanecer em silêncio, precisamos saber quais portas abrir, precisamos saber quais portas deixar fechadas. Por isso pedimos tua sabedoria, que nossas escolhas sejam guiadas pela tua vontade, que nossas decisões sejam conduzidas pela tua presença. Que não sejamos guiados apenas pela emoção do momento, que não sejamos guiados apenas pela pressão das circunstâncias, mas que sejamos conduzidos pela tua direção. Pai amado, queremos também interceder por aqueles que estão enfrentando situações aparentemente impossíveis. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão esperando uma resposta há muito tempo, pessoas que estão quase desistindo. Pessoas que já não sabem mais o que fazer, pessoas que já tentaram de tudo, pessoas que continuam lutando, mas sentem que suas forças estão acabando. Senhor, fortalece essas vidas. Lembra-as de que o Senhor continua trabalhando. Lembra-as de que tua fidelidade não mudou. Lembra-as de que tua promessa continua viva. Lembra-as de que aquilo que parece impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Pai amado, ao concluirmos esta etapa da oração, reafirmamos nossa confiança. Não sabemos tudo o que acontecerá hoje, não sabemos quais desafios encontraremos, não sabemos quais notícias receberemos, mas sabemos quem estará conosco, sabemos quem nos sustenta, sabemos quem nos guarda, sabemos quem luta por nós. Sabemos quem abre caminhos, sabemos quem fecha portas perigosas, sabemos quem cuida dos detalhes e por isso descansamos, porque nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Nenhuma batalha invisível será maior do que a tua presença, nenhuma preocupação será maior do que a tua paz, nenhum medo será maior do que a tua fidelidade. E seguimos em frente, confiando que o Senhor já está preparando tudo aquilo que precisamos para este dia. Se você crê que Deus está protegendo sua mente, sua casa e seus caminhos hoje, escreva: Deus está lutando por mim. Essa declaração pode fortalecer alguém que está enfrentando uma batalha silenciosa neste momento. Pai amado, neste momento da oração, queremos voltar nossos pensamentos para aquilo que muitas vezes ocupa nossas maiores preocupações, nossa família, porque existem pessoas que conseguem suportar muitas dificuldades quando elas afetam apenas suas próprias vidas. Mas quando os problemas alcançam aqueles que amamos, tudo se torna diferente. Uma preocupação com um filho, uma preocupação com um pai, uma preocupação com uma mãe, uma preocupação com o casamento, uma preocupação com alguém da família. E muitas vezes essas preocupações acompanham a pessoa durante todo o dia. Ela trabalha pensando nisso, ela dirige pensando nisso, ela tenta descansar pensando nisso, ela ora pensando nisso. Porque quando amamos alguém, naturalmente desejamos vê-lo protegido, seguro e feliz. E é por isso que, nesta manhã, colocamos nossa família diante de Ti. Senhor, visita cada lar representado nesta oração. Existem famílias ouvindo esta mensagem em diferentes cidades. Existem pessoas em diferentes situações. Algumas estão vivendo momentos de alegria, outras estão atravessando períodos difíceis. Algumas estão comemorando conquistas, outras estão lutando para superar desafios, mas todas possuem algo em comum. Todas precisam da tua presença, todas precisam da tua direção, todas precisam do teu cuidado. Pai amado, pedimos que tua paz entre em cada casa, que tua presença visite cada ambiente, que o amor seja fortalecido, que a união seja restaurada, que os relacionamentos sejam curados, porque muitas vezes os problemas não começam de repente, eles começam aos poucos. Pequenas mágoas, pequenos conflitos, pequenos desentendimentos, pequenas palavras que ferem, pequenos silêncios que criam distância.
E quando percebemos, aquilo que era pequeno já se tornou um grande obstáculo. Por isso pedimos: Senhor, cura aquilo que precisa ser curado, restaura aquilo que precisa ser restaurado, reconstrói aquilo que precisa ser reconstruído. Que os lares sejam ambientes de acolhimento, que os lares sejam ambientes de paz, que os lares sejam ambientes onde Tua presença seja sentida diariamente. Pai amado, queremos interceder especialmente pelos filhos. Tu conheces cada criança, Tu conheces cada adolescente, Tu conheces cada jovem, Tu conheces cada filho adulto, Tu conheces seus sonhos, Tu conheces seus desafios, Tu conheces suas lutas, Tu conheces seus caminhos, e por isso pedimos Tua proteção. Guarda seus pensamentos, guarda suas escolhas, guarda suas amizades, guarda seus projetos, guarda seus corações. Vivemos em um tempo em que existem muitas influências disputando a atenção das pessoas. Muitas vozes tentando direcionar seus passos. Muitas distrações tentando afastá-las daquilo que realmente importa. Por isso pedimos que Tua voz seja mais forte, que Tua direção seja mais clara, que Tua sabedoria seja mais presente, que Teus propósitos prevaleçam. Pai amado, também queremos orar pelos filhos que estão distantes, filhos que moram longe, filhos que enfrentam dificuldades, filhos que tomaram decisões que preocupam seus familiares, filhos pelos quais pais e mães oram diariamente. Senhor, alcança essas vidas, mesmo quando não sabemos o que fazer, mesmo quando não encontramos as palavras certas, mesmo quando sentimos que não temos mais controle sobre a situação. Nós confiamos que o Senhor continua trabalhando, porque existem lugares onde nossas mãos não chegam, mas não existe lugar onde Tua presença não alcance. Existe distância para os homens, mas não existe distância para Deus. Pai amado, queremos também apresentar diante de Ti nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Protege cada um deles, guarda cada um deles, fortalece cada um deles. Que nenhuma armadilha prospere, que nenhum mal prevaleça, que nenhuma adversidade seja maior do que Teu cuidado. Pai amado, lembramos agora das palavras do Salmo 91. Quantas pessoas encontraram esperança nesse salmo ao longo da história? Quantas pessoas encontraram consolo? Quantas pessoas encontraram força? Porque ele nos lembra que existe segurança na presença de Deus, existe proteção sob Tuas asas, existe descanso em Tua companhia, existe abrigo em Tua presença. E nesta manhã declaramos que nossas famílias estão debaixo desse abrigo espiritual, que nossos lares estão protegidos, que nossos caminhos estão protegidos, que nossos projetos estão protegidos, que nossos filhos estão protegidos, que nossos relacionamentos estão protegidos, não porque somos perfeitos, mas porque pertencemos ao Senhor. Pai amado, também queremos entregar diante de Ti nossa vida financeira, porque existem pessoas ouvindo esta oração, carregando preocupações nessa área, preocupações com contas, preocupações com compromissos, preocupações com o sustento da família, preocupações com o futuro. E muitas vezes essas preocupações roubam a paz, rouba o sono, rouba a alegria, rouba a esperança. Mas nesta manhã escolhemos confiar. Confiar que o Senhor continua sendo nossa fonte, confiar que o Senhor continua abrindo caminhos, confiar que o Senhor continua criando oportunidades, confiar que o Senhor continua sustentando aqueles que colocam sua confiança em Ti. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos, abençoa aqueles que estão procurando emprego, abençoa aqueles que estão empreendendo, abençoa aqueles que estão recomeçando.
Abençoa aqueles que enfrentam dificuldades profissionais. Abençoa aqueles que carregam responsabilidades enormes. Concede sabedoria, concede discernimento, concede perseverança, concede favor. Que novas portas sejam abertas, que novas oportunidades apareçam, que novos caminhos sejam preparados. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de lutar, pessoas que estão esperando uma resposta há muito tempo, pessoas que já ouviram muitos não, pessoas que enfrentaram muitas decepções, pessoas que estão quase desistindo. Mas hoje queremos lembrar uma verdade. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. A fidelidade de Deus não muda. A fidelidade de Deus não falha. A fidelidade de Deus permanece. E se o Senhor sustentou você até aqui, Ele continuará sustentando os próximos passos da sua caminhada. Pai amado, ao nos aproximarmos do final deste bloco, queremos reafirmar nossa confiança. Nossa casa pertence ao Senhor. Nossa família pertence ao Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nosso futuro pertence ao Senhor. Nossos sonhos pertencem ao Senhor. E mesmo quando não conseguimos enxergar tudo claramente, continuaremos caminhando pela fé, porque sabemos que Tua mão continua estendida sobre nós. Sabemos que Tua proteção continua presente. Sabemos que Teu amor continua nos cercando. E sabemos que nenhum plano contrário será maior do que os propósitos que o Senhor preparou para a nossa vida. Se você está colocando sua família debaixo da proteção de Deus nesta manhã, escreva: minha casa pertence ao Senhor. Sua declaração de fé pode alcançar alguém que está orando pelos filhos, pelo casamento ou por um familiar que precisa de um milagre. Pai amado, à medida que nos aproximamos do final desta oração, queremos permanecer mais alguns instantes diante da Tua presença, porque existem momentos na vida em que tudo o que precisamos não é uma resposta imediata, não é uma solução instantânea. Não é uma mudança repentina. Muitas vezes, o que mais precisamos é sentir que Deus continua conosco. Sentir que não estamos caminhando sozinhos. Sentir que existe uma mão invisível sustentando nossos passos. Sentir que existe um propósito mesmo quando não compreendemos completamente aquilo que estamos vivendo. E nesta manhã, Senhor, queremos descansar nessa verdade. Tu estás conosco. Nos dias fáceis, nos dias difíceis, nos momentos de alegria, nos momentos de lágrimas, nas vitórias, nos processos, nas respostas e também nas esperas. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas. Não apenas cansadas fisicamente, mas cansadas emocionalmente, cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de carregar preocupações, cansadas de enfrentar problemas que parecem não terminar, cansadas de tentar ser fortes o tempo inteiro. E talvez algumas delas tenham chegado até esta oração quase sem forças. Talvez tenham começado este dia já desanimadas. Talvez tenham acordado sem motivação. Talvez estejam enfrentando situações que ninguém conhece, mas o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor entende, e por isso pedimos: renova essas vidas, renova a esperança, renova a coragem, renova a disposição, renova a fé, que elas encontrem em Ti aquilo que não conseguem encontrar em nenhum outro lugar. Pai amado, queremos apresentar diante de Ti nossa saúde, porque o corpo muitas vezes carrega marcas das batalhas da vida. Existem pessoas ouvindo esta oração que enfrentam enfermidades. Outras aguardam exames. Outras estão em tratamentos. Outras convivem com dores constantes. Outras enfrentam limitações que ninguém vê. E existem também aqueles que estão emocionalmente adoecidos, carregando ansiedade, carregando medo, carregando tristeza, carregando preocupações acumuladas durante anos. Senhor, visita cada uma dessas vidas. Toca onde existe dor. Toca onde existe sofrimento. Toca onde existe fraqueza.
Toca onde existe desânimo. Tu conheces cada detalhe do nosso corpo, cada detalhe da nossa mente, cada detalhe das nossas emoções. E confiamos que teu poder continua alcançando aquilo que está além da nossa capacidade. Pai amado, também queremos entregar diante de ti todas as feridas emocionais, porque existem dores que não aparecem em exames. Existem cicatrizes que não podem ser vistas pelos olhos humanos. Existem palavras que machucaram profundamente. Existem rejeições que deixaram marcas. Existem perdas que ainda provocam lágrimas. Existem lembranças que continuam causando sofrimento. Existem experiências que geraram medo. Experiências que geraram insegurança. Experiências que enfraqueceram a confiança. Mas hoje colocamos tudo isso diante de ti, porque acreditamos que o Deus que criou o coração humano também pode restaurá-lo. Restaura aquilo que foi quebrado, cura aquilo que foi ferido, reconstrói aquilo que parecia perdido, fortalece aquilo que estava enfraquecido e ajuda-nos a seguir em frente sem sermos aprisionados pelas dores do passado. Pai amado, queremos também entregar diante de ti nossos pensamentos, porque muitas vezes a maior batalha acontece dentro da mente. Pensamentos negativos, preocupações constantes, medos sobre o futuro, inseguranças, dúvidas, questionamentos. E quanto mais alimentamos essas preocupações, mais elas crescem. Por isso pedimos, ajuda-nos a direcionar nossos pensamentos para aquilo que produz vida. Ajuda-nos a lembrar das tuas promessas. Ajuda-nos a lembrar da tua fidelidade. Ajuda-nos a lembrar dos livramentos que já recebemos. Ajuda-nos a lembrar de quantas vezes o Senhor nos sustentou quando achávamos que não conseguiríamos continuar. Pai amado, quantas vezes o Senhor abriu portas que pareciam impossíveis? Quantas vezes o Senhor enviou ajuda na hora certa? Quantas vezes o Senhor transformou situações difíceis? Quantas vezes o Senhor nos protegeu sem que percebêssemos? Talvez nunca saberemos quantos acidentes foram evitados, quantos perigos foram afastados, quantas armadilhas não prosperaram, quantos livramentos recebemos, mas sabemos que tua mão esteve presente e por isso somos gratos. Gratos pelo que vimos e também pelo que nunca veremos. Gratos pelo que entendemos e também pelo que ainda não compreendemos. Gratos porque tua fidelidade permanece a mesma. Pai amado, ao olhar para o futuro, escolhemos confiar, mesmo sem saber exatamente o que acontecerá amanhã, mesmo sem conhecer todos os detalhes do caminho, mesmo sem possuir todas as respostas, porque nossa segurança não está no conhecimento do futuro. Nossa segurança está naquele que governa o futuro. Nossa esperança não está nas circunstâncias. Nossa esperança está em Deus. Nossa confiança não está nas garantias humanas. Nossa confiança está na tua presença. E enquanto permanecermos próximos de ti, teremos forças para continuar caminhando. Pai amado, consagramos agora completamente este dia. Cada compromisso, cada decisão, cada conversa, cada oportunidade, cada desafio, cada encontro, cada projeto, cada responsabilidade. Que tudo esteja sob tua direção, que tudo esteja sob tua proteção, que tudo esteja alinhado à tua vontade. Se houver desafios, concede-nos sabedoria. Se houver obstáculos, concede-nos perseverança. Se houver dificuldades, concede-nos força. Se houver vitórias, concede-nos humildade e gratidão. Que em todas as circunstâncias possamos permanecer firmes na fé. Pai amado, antes de encerrarmos esta oração, declaramos mais uma vez: nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Nenhuma palavra negativa prosperará. Nenhum plano contrário prosperará. Nenhuma armadilha prosperará. Nenhuma tentativa de destruição prosperará, porque pertencemos ao Deus que protege,
ao Deus que guarda, ao Deus que fortalece, ao Deus que sustenta, ao Deus que permanece fiel em todas as gerações. E é nessa confiança que seguimos, com o coração mais leve, com a esperança renovada, com a fé fortalecida, com a alma em paz, com os olhos voltados para o Senhor. Recebe nossa gratidão, recebe nossa confiança, recebe nossa entrega e continua guiando cada passo da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui e está colocando sua vida, sua família e seu futuro nas mãos de Deus, escreva nos comentários: nenhuma arma prosperará contra minha casa. Essa declaração de fé pode alcançar e fortalecer alguém que esteja enfrentando uma batalha silenciosa neste momento. E se esta oração tocou seu coração, compartilhe com uma pessoa especial. Você nunca sabe quando Deus pode usar uma simples mensagem para renovar a esperança de alguém.